Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nessa aula será apresentado como criar a paginação com Laravel 11. Isto é, será implementado nesta página listar a paginação. Além disso, traduzir para o português. Bora implementar esta paginação no Laravel 11? Para começar, eu abro o servidor local XAMPP. Após ter aberto, inicio o MySQL, porque será utilizado o banco de dados, e também inicio a Apache, não é obrigatório, no entanto, eu inicializo. Abro no gerenciador de arquivos, isto é, eu acessei o disco principal, em seguida o XAMPP, htdocs e o diretório Celk que eu estou utilizando nas aulas. E dentro desse diretório, eu pego o código-fonte da aula anterior e coloquei dentro desse diretório. Caso você não esteja acompanhando a sequência de aulas, abaixo é o link para acessar a playlist completa. E a aula anterior era implementar o CRUD, listar, cadastrar, visualizar, editar e apagar. Mas ao invés de eu fazer desta forma, eu pego do GitHub. Eu quero pegar do Git, eu confiro no Git, eu tenho este repositório e ele está como público. Qualquer uma pessoa pode acessar. Eu quero clonar este repositório. Simplesmente copio esse endereço e abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Há várias formas para abrir. Uma delas é simplesmente arrastando. E abro o terminal. O terminal já acessa o diretório Cell, que está no caminho correto. E se eu quero utilizar o Git, então eu preciso ter o Git instalado na máquina. Confiro git-v para verificar a versão. Conforme eu citei, você pode pegar diretamente o código-fonte da aula anterior ou utilizar do GitHub. Mas para utilizar do GitHub, você vai precisar ter o Git instalado na sua máquina. Caso você tenha dificuldade em instalar o Git, abaixo vai ter o tutorial apresentando como instalar o Git. Utilizo o comando git clone porque eu quero clonar este repositório. Eu havia copiado anteriormente esse endereço, quero clonar utilizando HTTPS. E também acrescento o ponto no final, indicando que deve ser clonado dentro desse diretório. Dou Enter, fez o clone. Agora, este repositório ele vai receber novos conteúdos no decorrer dos tutoriais. Então, se você deixar exatamente conforme eu fiz agora, aqui git clone, ele pode ter código-fonte de aulas futuras. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero listar o histórico de commit. Utilizo git log, por isso que eu citei. Se você baixar direto o código-fonte da aula anterior, você não precisa fazer este processo. Git log, eu tenho este commit base do CRUD criado com Laravel. Eu pego este hash do commit, em seguida cls para limpar, ou não, eu deixo somente aumento aqui para ser mais fácil de visualizar. E indico git checkout, eu quero que ele utilize o código-fonte deste commit, porque no decorrer dos tutoriais vai ter outros códigos-fonte e eu quero utilizar código-fonte que foi feito o commit até esta parte. Dou Enter, ok? Fez o checkout para um commit específico, assim eu vou ter o código-fonte até este commit. Inclusive, eu posso fazer o seguinte, esses comandos que eu executei, eu coloco no final. Assim vocês têm os comandos, como usar o git baixar, depois listar o histórico e fazer o checkout. Beleza? No arquivo ler, continua ainda. Preciso ter o PHP, versão 8.2. É claro, aqui não há necessidade do PHP, porque o próprio Laravel consegue executar sem o PHP. Eu tenho a versão 8.3. Mas, para eu conseguir instalar o Composer, este Composer, eu preciso ter o PHP instalado na máquina. Verifico se eu tenho Composer. Eu coloquei Composer-V, mas não é necessário, só Composer já é o suficiente. Apresenta a versão porque eu tenho o mesmo instalado. Você precisa ter o Composer instalado na sua máquina. Caso você não tenha,
você precisa instalar e tenha dificuldade, abaixo vai ter o tutorial no qual eu apresento como instalar o Composer no sistema operacional Windows. Também é necessário ter o Node, eu verifico o Node-V para ver a versão, eu tenho a versão 20 conforme está indicando, a mesma coisa, você precisa ter instalado o Node na sua máquina, se você não tiver e tiver dificuldade, abaixo vai ter o link para o tutorial no qual pode auxiliar na instalação. Agora, como rodar o projeto baixado? Duplicar o arquivo env, exemplo, e renomear para simplesmente env. Feito o processo, fecho esse daqui, retorno no arquivo ler. Alterar no arquivo env as credenciais do banco de dados. Confiro, eu estou utilizando o banco de dados MySQL, ele está local, a porta será uma base de dados Celk, o usuário root e a senha em branco. O usuário e a senha root e em branco é padrão no XAMPP. Então, posso abrir agora no navegador para acessar, simplesmente coloco localhost, em seguida dashboard, venho em phpMyAdmin e não tenho ainda a base de dados Celk. Temos aqui o endereço e agora eu posso fazer o seguinte, retornar no arquivo ler, instalar as dependências do PHP, por isso que eu preciso ter o Composer instalado, e também eu preciso ter o Node instalado, porque o Node já possui o npm para conseguir instalar as dependências. Quando eu executo este comando composer install, será criado esse diretório vendor, diretório que não é liberado para download e também não é enviado para o sistema de versionamento. No nosso caso, o sistema de versionamento é o GitHub. E quando eu executar o comando npm install, vai ser criado o diretório Node Modules. Executei o comando e criou o diretório Node Modules. Retorno no arquivo ler, agora eu preciso gerar a chave, porque se eu vier no arquivo env, não tem a chave. Executo o respectivo comando, gerou a chave, você vai ter a sua chave, aqui eu já posso fechar. Executo este comando para executar as migrations que estão dentro desse diretório, que será criado a tabela users, entre outras tabelas. E também será criado a base de dados Celk, que eu estou indicando. E aqui será criado. Bora conferir. Executo. Não identificou a base de dados Celk? Sim, porque eu não tenho a base de dados Celk. Eu quero criar? Sim, por padrão atualmente vem sim, mas você confira se na versão que você está utilizando está sim ou não. Se vier não, você precisa digitar sim. Se vier vazio, também precisa digitar sim. No meu caso já está como sim, só dou um Enter, confiro no banco de dados, eu tenho a base de dados Celk com as respectivas tabelas. E agora é só iniciar o projeto. Primeiro eu inicio o PHP Artisan Server e também inicio as bibliotecas do Node. Abro um novo terminal e executo. Ambos executados de forma correta, agora é só acessar no navegador. É esse endereço que está sendo apresentado. Se eu acessar, no entanto, está sem nenhum usuário. Eu cadastro 4 usuários, então coloquei aqui o primeiro, agora coloco este segundo usuário. Eu quero cadastrar 4 porque assim eu consigo trabalhar melhor com a paginação. Coloquei o nome, o e-mail do segundo usuário, a senha, cadastro mais um usuário. Preciso cadastrar com e-mail diferente, porque temos a validação. Se eu tentar utilizar um e-mail que já está cadastrado, será apresentado erro, indicando que já existe um usuário com o respectivo e-mail e a senha de 1 até 6 e a letra A. Ok, listou, mas imagine se eu tivesse 1.000, 10.000, 100.000 usuários. Seria listado tudo em uma única página. Seria inviável, por isso eu preciso implementar a paginação. Para implementar, venho em app, http, controller, user controller e acrescento paginação, paginate, simplesmente esta função e passo como parâmetro quantos registros por página. Eu quero um único registro. Se eu atualizar,
um único registro. Já está funcionando a paginação, mas não está sendo apresentada. Para apresentar, isso deve ser na View Resource, View User, em seguida Index, e neste listar, nesta página, depois da tag Table, eu abro chave, fecho a chave, utilizo a variável Users. Quem é essa variável Users? Users é o elemento do array que está sendo enviado para a view com os dados do usuário. Este elemento do array, esta palavra que eu estou utilizando ela aqui como uma variável. E depois a função links. Se você conferir na documentação do Laravel, você vai ver esses códigos. Confiro, já tem a paginação. Clico em Next, acessei a página 3, Next, 2, 1, e não tem mais nenhum usuário depois. E também Preview. Mas está totalmente desconfigurado, porque eu estou utilizando o Bootstrap 5 e ele não está configurado. Para configurar, faço o seguinte. Você pode conferir na documentação do Laravel, mas eu já venho direto, somente eu abri o arquivo errado. Não é User Request, é Provider, app Provider. Abri o arquivo correto. Dentro deste método, primeiro coloco um comentário, incluir a paginação do Bootstrap 5. Eu estou utilizando o Bootstrap 5. Paginator, confira se você vai incluir o correto, é esse daqui. Na parte superior você pode ter certeza que você incluiu o correto. Se você não incluir o correto, não vai funcionar. 2 pontos para resolução de escopo. Em seguida, use Bootstrap. E o editor nos auxilia. Ao menos no meu caso, porque eu tenho as extensões, as seguintes extensões. Essas extensões que eu utilizo. É o mínimo possível. Essa daqui não é necessário para este projeto. Somente essas extensões. Depois de ter indicado que eu quero utilizar o Bootstrap 5 para paginação, eu posso conferir no navegador. Dou um Ctrl F5 para recarregar e o que? Temos a paginação. Olha que coisa simples para implementar no Laravel. Página 2, página 3, não tem a próxima, anterior e consigo navegar. No entanto, está em inglês. Eu quero traduzir para o português. E para traduzir para o português, utilizo uma biblioteca. Fecho isso daqui no arquivo ler. Sequência para criar o projeto. É aqui mesmo que eu logo quero acrescentar o seguinte. Eu pesquiso primeiro por Laravel Português Brasil e em seguida localização. Está dentro do GitHub. Abro este endereço. Confira se é deste usuário que você está baixando, para não baixar de algum outro. E temos as orientações como instalar. PHP Artisan, pego este comando, em seguida abro um novo terminal, não quero fechar o PHP e nem o Node. Nesse novo terminal, executo este comando, ok, executou com sucesso. Após ter executado, acrescentou esse diretório. Retorno na documentação, instale o pacote, copio este comando e executo. Enquanto ele executa, eu posso ir para o próximo. Publicar as traduções, posso clicar aqui para copiar, independente. Está finalizando, finalizou o processo, CLS para limpar, executo este comando, executou com sucesso e configure o framework para utilizar o Português Brasil como linguagem padrão. Cuidado que, em alguns momentos, pode apresentar o português-br. Você precisa conferir como está na documentação. Tem para o Laravel 11, que é o nosso caso. Então, venho em app locale, coloco Português Brasil. Isso no arquivo env. Abro o arquivo env. E acrescento o Português Brasil neste local. Ao invés do traço é o underline. Tem mais alguma coisa? Altere 85 no arquivo config app. Vamos ver agora então esse config. Config app e depois na linha 85. Bora conferir. Descendo um pouco,
linha 85, e temos a parte do fake, mas eu não quero alterar nada. Então, eu deixo aqui como padrão. Ele vai utilizar o que estiver dentro dessa variável de ambiente, o que eu coloquei agora, senão ele utiliza o inglês. Eu não altero nada. Eu só altero para o Laravel 11 no arquivo env. Isso daqui é para outras versões inferiores do Laravel. Será que já está funcionando? Está iniciado o Node, o PHP, então eu posso tentar acessar no navegador. Nem precisei atualizar, porque em função de eu estar utilizando o Node, automaticamente já deu refresh. Mas se não deu refresh, você dá um Ctrl F5 para atualizar a página. E tenho o texto em português, agora fica melhor. Assim eu apresentei para vocês como acrescentar a paginação na página listar e, além da paginação, como traduzir para o português e algo que não era essencial ao tutorial. No entanto, eu apresentei para vocês que vocês podem clonar o projeto do GitHub. No entanto, o projeto vai receber atualizações no decorrer dos tutoriais. Por isso, você precisa selecionar um determinado commit. Eu esqueci aqui acrescentar mais uma, isto é, aqui, traduzir para o português, módulo da linguagem português Brasil, e aqui tenho o endereço. E aqui está duplicado, eu dupliquei, eu não preciso duplicar, então simplesmente apago como usar o GitHub, eu deixo somente esse aqui. Tem como usar o GitHub e também a parte de traduzir. Foi isso que eu acrescentei nesse tutorial. E eu coloquei somente um registro por página. É claro, o ideal seria 10 registros por página, mas se eu colocar 10 registros por página, como somente tem 4 registros, não é apresentado aqui na parte inferior. E eu sei que vou receber dúvida. A paginação não está funcionando. É claro, por quê? Eu coloquei 10 registros por página. Então, eu coloco somente 2 registros. Assim você sabe, você acrescenta aqui quantos registros você quer que seja apresentado. E mostrando 1 até 2 de 4 resultados. Assim eu consigo navegar. E também posso acrescentar o seguinte. Abro a view user, em seguida view index, e acrescento neste empty, acrescento uma div, neste caso será um alerta. Eu pego este alerta, o alerta de sucesso, copio e acrescento neste local. Não é o sucesso, vai ser o vermelho e a mensagem nenhum usuário encontrado. Porque quando não encontrar, será apresentado esta frase. Para poder testar, venho em User Controller e acrescento uma condição where, onde em uma determinada coluna, neste caso a coluna ID, tenha o valor igual a 100. Eu não tenho nenhum usuário com o ID 100. Se eu vier na tabela Users, nenhum usuário. Se eu atualizar, nenhum usuário encontrado. Beleza, funcionou este alerta que eu quero que seja apresentado. Retorno agora em User Controller e retiro esta condição. Eu só queria apresentar para vocês o funcionamento do alerta. Implementado a paginação, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.